Nasci na Alemanha, numa família muito bela. Interessante, quando você está longe da própria família, você pode considerar a sua família assim. Realmente, esse foi o lugar onde eu aprendi a primeira vez pelos meus pais de acolher, de viver a família, né? Meu pai sempre fez questão de reunir toda a família à volta da mesa, de comer junto, de festejar, né? Isso é muito marcante na minha história. E quando eu tinha 18 anos, ele faleceu de um infarto fulminante. De um segundo para outro, sem ter tempo para se despedir, sem dizer a última vez o que você deseja dizer para o seu pai. Então, para mim, eu tinha 18 anos, né? Como eu falei, eu me perguntei nesse tempo, mas meu pai foi um trabalhador, ele conseguia muito na vida dele, né? Mas eu percebi quando a vida de um segundo para outro pode terminar, mas então, para que coisa eu quero viver? Tem um ideal, tem algo que não morre, algo que eu posso viver. Ele viveu para o trabalho, ele viveu para ele tinha uma associação, né? Um clube de esporte, né? E fez tanta coisa e de um momento para o outro ele deveria partir, né? Então tem algo que é eterno. A nossa família não era muito religioso, mas eles transmitiram para a gente valores, né? Como eu falei, generosidade, familiaridade, o dom de acolher, de viver também para os pequenos. Meu pai, como era um empresário, mas ele sempre tinha a porta dele aberta para acolher os trabalhadores da fábrica onde ele trabalhava. Isso me marcou e depois eu fiquei sem chão. Mas pela primeira vez eu percebi, eu estava nesse momento da morte caindo, mas embaixo tinha algo ou alguém que me segurou. Que eu posso dizer hoje que foi Deus, né? Foi a minha primeira experiência com Deus. E eu fui depois no militar. Foi nessa época ainda cada homem tem que servir no exército na Alemanha ou fazer um serviço civil. E durante o exército eu senti pela primeira vez, eu já tinha participado os últimos anos na igreja, um chamado. Eu estranhei por esse chamado, né? Porque era um pouco, veio do alto e quase não se encaixava na minha realidade da minha vida, né? Mas foi interessante que no meio do exército, do militar. E depois eu procurei o seminário, fiz um fim de semana informativo no seminário. Priester gesucht é o título em alemão. Procura padres. E esse título, então eu fui lá e me assustei. Porque em vez de encontrar uma realidade bonita, bela, atraente, eu fui assustado. Né? Encontrei rostos sérios, né? E brancas. Parece algo estranhei com essa realidade, né? Posso confessar para vocês. E depois
isso não me segurou de não procurar, de me apresentar, mas depois eu tinha 9 meses de tempo, terminando o exército, antes de entrar no seminário. E com meu pároco eu procurei uma ideia, né, para onde ir. E o meu pároco fez a escola junto com o Frei Hans, na Alemanha. Ele sabia que se tornou um franciscano, trabalhava aqui. E ele falou, não, se você procura algo num outro país, até eu falei do Brasil, eu tenho um endereço. Escrevi uma carta. Escrevi uma carta longa, complicada, né? Do meu jeito, né? Como eu sou, explicando tudo direitinho, né? Que eu estava na busca da minha vocação. O Frei escreveu um cartão postal de resposta. Querido Christian, recebi a sua carta, nós acolhemos você com muita alegria, mando um abraço para o seu pároco, né? E de repente eu tinha recebido um cartão postal do Brasil, imagina, né? Era para mim um outro mundo, 10.000 quilômetros. E agora fui para trabalhar, para ganhar a passagem. E em janeiro de 89, cheguei aqui. Frei Hans ainda era pároco na Nossa Senhora da Glória e ele me acolhia na casa paroquial. Eu não sabia quase nada da fazenda. Eu sabia que um pároco missionário, eu pensei, eu vou viver lá com ele, né? Sem saber de nada. E já os primeiros dias eu sentia que era algo bem diferente, né? Na hora do almoço, você nunca sabia se vão almoçar 6 ou 12, né? Que foi um desafio para a cozinheira, né? Mas se encontrava alguém na rua, né? Ou convidou alguém, né? E tinha um quarto onde eu dormia com alguns bilichos dos meninos na casa paroquial. E um dia eu levantei e tinha alguém numa cama que, quando eu for dormir, não tinha, né? E depois eu levantei, fui no café da manhã e o Frei contou que foi alguém da rua que ele encontrou, né? Contou a história, né? Que matou alguém, né? Eu fiquei assim, né? Mas com ele eu dormi essa noite, né? Mas uma alegria, né? Que eu sentia nesses primeiros dias. Procurei uma conversa, falei desse desejo de querer encontrar o meu caminho, a minha vocação, e o Frei me deu um conselho evangélico. A quem me ama, eu me manifestarei. Vai para uma das fazendas. Tinha aqui uma casa nas Pedrinhas, casa dos búfalos, lá na Hélio, e nos Pilões. E vai lá para amar. E você vai encontrar a resposta, o que Deus quer de você. Não aqueles que estão à volta assim, né? Deus me quer, Deus não me quer, Deus me quer, vai encontrar a resposta, mas a quem me ama, eu me manifestarei. Eu acho que foi a primeira palavra na minha vida que me encontrou desse jeito, né? Assim, de viver lá e depois receber realmente uma resposta. Eu fui lá com esta mala imensa que a minha mãe preparou, porque o filho foi lá no fim do mundo, né? E quando eu cheguei lá, fui acolhido pelo meu coordenador, o Julião. Foi um momento de susto. Esta mala imensa foi carregada de 2 meninos lá dentro da casa
todo mundo veio ao meu encontro, eu tinha medo, não falei português. Mas foram segundos onde esse momento de susto, de querer ir para trás, se mudou para uma sensação de família, né? Logo eles me abraçaram, né? Era hora do café da tarde, né? O pão estava pronto, o café na mesa, então nos agradecemos. Eu fui um deles. E com a minha mala, o que eu fiz, né? Como a minha mãe colocou tudo 5 até 10 vezes, né? Eu comecei a tirar as coisas e deu para os meninos que estavam junto comigo, né? E mais que eu dei, mais assim feliz, uma sensação de felicidade vinha no meu coração, né? E eu comecei a fazer a minha experiência na fazenda, né? A experiência como todos. Eu não precisava entregar o meu celular e o meu notebook, porque não tinha. Né? Mas assim, foi tudo. Dormi num quarto com eles, peguei a enxada, né, os primeiros calos desse mãozinho, né, que só segurou lápis e caneta, né, na escola. E comecei a rezar o terço, aprender o terço em português, né, a meditação. Isso foi como alguém pegasse você na mão e introduzisse na maravilha do Evangelho. Ninguém me ensinou. Eu fui crismado, eu recebi a primeira comunhão, eu fiz parte do grupo dos jovens na minha paróquia, mas ninguém me ensinou que tudo aquilo que nós festejamos na igreja nós poderíamos viver. Então, para mim foi como tem essa história, Alice nas Terras das Maravilhas, né? Eu fui ensinado de entrar nas terras das maravilhas do Evangelho. Fazer a vontade de Deus, ver Jesus no irmão, foi algo espetacular. Eu não sabia, né? E quem me introduzia foi os meus coordenadores, né? Era o Julião e o Ernesto, né? Um lourinho alemão, todo mundo chamava ele alemãozinho. Esses dois me ensinavam de viver, né? Eu tinha 20 e foi uma experiência de renascer. Eu esqueci a minha vocação, eu esqueci de me preocupar se Deus me quer, não me quer como padre, não me quer. Não importava mais de entender a minha vocação, né? Mas eu fiquei totalmente preso por este desejo de poder amar, né? E olhando para esse tempo, agora há mais de 25 anos atrás, eu posso considerar que foi o tempo mais feliz da minha vida, né? Eu só tinha uma preocupação durante o meu dia, de amar, né? De amar lá, e essa vida de amor me deu tanta felicidade, mas tanta felicidade que quase eu não aguentei, né? Um dia, fazendo uma viagem com o Frei, ele me perguntou, né, e a tua vocação? Frei, esqueci a minha vocação, né? Mas eu sei que eu não quero viver diferente como eu estou aprendendo aqui. Isso me traz uma tal felicidade, né? Eu me sinto realizado. E depois era realmente secundário se tornasse padre ou casar ou me consagrar.
Deus se manifestou. Eu li hoje da manhã, já celebrei a missa no Centro Feminino, a Maria Madalena falou para os apóstolos, eu vi Jesus. Eu poderia dizer, eu vi Jesus. Eu encontrei Ele. Né? Não só nos rostos dos marginalizados que nos acolhemos. Não, eu encontrei Ele em todas as circunstâncias e uma noite eu já estava começando de ajudar Júlio na coordenação da casa. Ele me procurou e eu acho que a gente já estava morando num quarto, né? E ele falou, Christian, esta vida que eu tenho, o Júlio era um jovem que se recuperou na fazenda, né? Que foi um alcoólatra, um dependente de droga, foi um presidiário. E ele falou, esta vida que eu encontrei aqui, eu posso viver porque Jesus morreu na cruz para mim. E esta é a medida de Jesus. Ele deu a vida para mim. Eu também quero dar a minha vida para você. É bem pouco solene, porque a gente estava sentado no nosso quarto, mas ele fez junto comigo e depois eu também com ele esse momento de querer nos amar com esta medida de dar até a vida um pelo outro. Sim, Júlio, eu também quero viver isso. Como eu não sabia, né, mas foi algo que me atraiu. E depois, nós dois, tomamos uma decisão corajosa. Eu já estava terminando os meus 9 meses, quase, e o Júlio recebeu a notícia do presídio que ele foi liberado pela juiz e poderia voltar para casa. Já se recuperou, já estava bom, eu também já estava com minha passagem comprada, e nós dois sentimos o desejo de nos doarmos mais humano. Mas isso eu só poderia fazer com a autorização da minha mãe. Coitadinha, ela sozinha, sem pai, né? Então eu escrevi uma carta, né? Pedindo a bênção. E depois ela respondeu, ela me deu a bênção dela, com uma condição, que ela veio me visitar. Que depois ela também cumpria e que mudou também toda a história de vida dela. Pela visita que ela fez aqui, 6 semanas ela passou depois junto comigo. Isso seria uma outra história que ela deveria contar. E foi uma coisa muito bela, né, que eu experimentei aquilo que o Frei falou hoje da manhã, antes que eu ainda fui embora, dessa presença de Jesus entre nós. Eu posso realmente dizer que eu experimentei entre nós dois uma tal presença de Jesus, entre o Julião e eu, que nos sentimos fortemente que foi a presença de Jesus que chamou os meninos nas casas, que ele ajudou eles de continuar quando ele estava em crise, né? De conduzir a casa. Ele foi responsável da casa. Nessa época não tinha responsável, não tinha padrinho, não. Tinha nós dois. Foi de caminhar na luz. Essa experiência entre nós dois. Uma vez por semana veio o Frei José para celebrar a missa, né? Chegou um carro da cidade, né? Para trazer a comida. Simples. Eu comecei a lavar roupa na mão, né? Nunca fiz na minha vida, né? E
E depois vi uma necessidade, né? Puxa vida, nós precisamos um carro para descer e subir, é mais fácil. Estava lá no fim do mundo, no outro vale aqui, né? No outro lado da montanha, né? Nos Pilões. Eu tinha como reserva de ouro, junto comigo, $500, que eu ganhei lá na fábrica, né? Eu sentia, puxa vida, Christian, você tem que dar tudo o que você tem para comprar um Kombi. Eu não sabia que do $500 não poderia se comprar um Kombi, né? Mas eu tinha o desejo de dar tudo o que eu tenho, né? Então, os meus documentos, o dinheiro estava na paróquia, desceu para a paróquia, pediu o Frei de dar o meu saquinho, né? E depois entreguei Frei. Eu dei tudo para ele, né? Depois eu li nos Atos dos Apóstolos, né? Que os cristãos deram tudo aquilo que eu tinha, colocava nos pés dos apóstolos, né? Talvez foi uma experiência assim, né? Eu pega esse dinheiro para comprar um Kombi para os Pilões, né? Que rapaz naif, né? Ingênuo, né? Mas eu senti, né, de dar tudo, né? E depois se realizou, né, que nós conseguimos um Kombi velho, né? Mas depois pegou fogo, foi uma história, né? Mas enfim, nossa, como eu era feliz de ter dado tudo o que eu tinha. Eu sentia-me como a pessoa mais rica no mundo, sem ter mais. Eu não quis sair dessa experiência. Era tudo, me faltava nada. É? E depois fizemos uma viagem para um encontro dos movimentos focolares, uma Mariápolis, em Brasília. Viajamos o dia inteiro. Fomos dormir numa escola, no chão, colchões. E à noite o Frei, Ferdi estava junto, um dos primeiros, me acordou, me chamou para ir no banheiro para acordar ninguém e me passava uma notícia que o Julião tinha falecido. E nesse momento, depois da perda do pai, eu tinha pedido o meu irmão. Eu tinha 2 irmãs. Eu sempre sonhei de um irmão mais velho, né, para me orientar, né, para seguir os passos dele. Né. No Julião eu encontrei esse o irmão. E depois, eu não acreditei, né, nessa hora. Né. Logo pensei, né, de voltar para Guaratinguetá, mas nessa noite tomamos a decisão, o Frei volta para fazer um enterro e nós, o grupo, ficamos lá, na Mariápolis. O Frei voltou para Guará, fiz o enterro e depois ele contou, né, quando ele entrou na igreja, o caixão na frente, uma das maiores preocupações foi de encontrar a mãe do Julião. Ela tinha um filho que também estava no presídio, uma irmã que estava alcoólatra, vivendo embaixo da ponte, né, quase, e uma irmã que estava bem junto com a mãe, né, mas o que dizer para essa mãe? O Julião nós temos na casa Julião, depois vocês podem dar na lanchonete uma olhada na foto dele, né? Um negão forte, belo, bonito. E a mãe era uma mãezinha, né, desse tamanho, e que sempre foi no dia de visita, né? Ela foi uma grande mulher. O que dizer para uma mãe?
Ela veio ao encontro do Frei e eu falei para o Frei: Frei, eu quero agradecer pelo flor que o Senhor preparou para o céu. O Julião foi pronto para ser recebido de Deus. Os meus outros filhos ainda não. Então eu quero agradecer. E eu fiquei lá no meio da Mariápolis, um encontro, eu acho que fomos 600, 1000 pessoas, alegre, né? Eu pensei, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? O meu companheiro morreu. E cada dia tinha uma palavra de Deus que era como guia para esse dia, né? E um dia nós passamos da morte para a vida porque nos amamos os irmãos. Eu olhei para essa palavra, pensei, poxa vida, é o Julião. Eu não preciso ficar triste. Se alguém amou, ele amou. Ele levantou uma hora antes da toda a turma em casa, preparou o café da manhã, já rezou um terço para toda a casa, né? Depois encontramos o diário dele, onde ele conta os atos de amor simples, né? Que ele fez, né? Então, ele já passou da morte para a vida. Eu não preciso chorar, porque ele já aqui nessa terra começou a vida eterna, porque ele começou a viver com Deus. Outra palavra era, outro dia, faça de mim segundo a tua vontade. Não, eis a serva do Senhor, faça de mim segundo a sua vontade. O Julião foi um servo. Ele estava tudo para escutar. Então me deu uma consolação, uma alegria de poder viver com ele. De poder, o nosso desejo, né, de fazer dos bandidos santos, né? E sem dúvida ele faz parte dos não canonizados, dos santos não canonizados. Para mim, eu não tenho dúvida, né, que o céu fez festa de poder receber ele. Eu voltei depois para Guaratinguetá e depois entendi, nossa, agora eu tenho que assumir o lugar do Julião. E voltei para os Pilões. Foi um tempo difícil, sem companheiro, né? Foi muito difícil e pela primeira vez a palavra da cruz foi uma palavra de uma nova descoberta, né? Que eu também posso encontrar Jesus nos momentos da dor, né? Depois de tanta felicidade que eu vivi lá, uma experiência do Tabor, eu experimentei fracasso, limites. Não, os meninos, tinha alguns que aprontaram, né? Então eu me encontrei com essa palavra, né? Meu Deus, por que me abandonaste? De encontrar Ele nos momentos difíceis, mas é Ele, né? Os meninos não quiseram trabalhar, não me obedeceram, né? Imagina, o Julião era né? Eu, rapazinho, né? Assim, né? As dificuldades, eu sentia a falta dele, né? E tinha vontade de voltar para a minha terra, de arrumar minha mala, desistir da minha experiência, né? E não, por você, Julião, por você, Jesus, eu vou ficar aqui, vou continuar, né? E depois, realmente, como as 3 casas no centro estavam pronto, nós decidimos de deixar os Pilões. Foi entregado de novo para as meninas, né? E depois, hoje, a comunidade com homens da rua que moram lá. E eu desci para o centro e tinha a graça que nós vivemos juntos bastante tempo.
depois eu me perguntei, né? Mas será que eu já vou ficar aqui para estudar aqui teologia? Né? O que eu vou fazer? O que é a vontade de Deus? E eu estava em dúvida. Então nos voltamos em abril 90 para um grande encontro em Roma, junto com um dos jovens, acompanhei. Depois fui para casa. E para mim era claro de continuar no sacerdócio, ou de começar, né? Mas o seminário era muito longe para mim. Depois de uma experiência dessa de entrar no seminário, eu encontrei uma possibilidade de morar numa casa com outros jovens que estavam tentando viver a espiritualidade do movimento dos focolares, numa Mariápolis permanente, perto de Munique. Eu comecei a estudar teologia, filosofia, né? E fomos em 4. Foi muito bonito de continuar a viver a experiência. Para mim, uma questão muito, muito clara, desde o começo na Alemanha, foi a comunhão dos bens. Eu não poderia imaginar de não dar tudo aquilo que recebi, né? Então, nós 4 vivemos, colocamos tudo em comum, fizemos os nossos gastos, e o resto foi para aqueles que estavam em necessidade. Foi uma consequência da minha escolha que eu fiz. Aconteceu um momento que eu encontrei todos no movimento focolares, é uma comunidade, né? Muitos de vocês conhecem, e também tem casais focolarinos casados que estão vivendo muito radical o evangelho. Eu percebi, nossa, eu não preciso me tornar padre para viver o radical evangelho. Também leigos estão fazendo, consagrados, né? Muito bacana. E de repente chegou uma menina que se apaixonou por mim, eu me apaixonei por essa menina, e se abria todo um novo horizonte para mim e para a minha estrada. Eu não preciso me tornar padre para viver radicalmente o evangelho. E com essa proposta, que estava muito bonito na minha frente, todo esse projeto se tornou mais bonito ainda, né? Mas começou um tempo de 1 ano onde eu estava entre céu e terra, né? Eu procurei um padre para me abrir, né? Falei, olha, aconteceu uma coisa, eu nem quis dizer horrível, né? Mas para mim era horrível, né? De me ter apaixonado, né? Isso acontecer, o que eu faço? Eu quis escutar que ele fala, não pode, isso é proibido, você é seminarista, você está estudando para ser padre. Ele falou só, que belo, você está apaixonado? E ele falou, né, muito, muito sábio, Cristiano, eu não posso dizer o que é a vontade de Deus para você, mas eu estou disposto a descobrir junto com você o que Deus quer de você. Isso demorou 1 ano que ele me acompanhou, né? E assistindo uma gravação de um tema da Chiara Lubeck, ela falou para um jovem que estava para entrar no focolar como consagrado. Chiara, ele perguntou, muitas vezes eu estou em dúvida o que é a minha vocação. Se eu vou me consagrar, não vou me consagrar. O que eu faço? E ela pegou o microfone, olhou para esse jovem e falou, se você, uma vez, com alegria, com luz, paz, com um profundo sentimento de ter encontrado a sua estrada, sentiu isso,
vai. Porque Deus é luz, Deus é alegria, Deus é clareza, Deus é paz. E para mim, nesse momento, foi claro que eu preciso me tornar e me doar totalmente a Deus. Procurei essa menina, eu chorei, ela chorou, né? E nós terminamos, né? Mas foi uma experiência muito, assim, muito importante para a minha vida, né? E desse tempo eu posso dizer que essa clareza, essa luz nunca me abandonou, né? Também essa profunda alegria. Foi nessa época quando eu também tinha a graça de poder viver com esse padre que ensinou o Frei de viver a palavra de Deus. Ele no seminário em Bad Driburg, né? Ainda foi mais jovem, o padre Hans, ele também se chama Hans. E ele já aposentado nos anos de... Ele tinha 87, indo para os 90 deles. E quase cada dia eu encontrei uma desculpa de passar no quarto dele, onde ele estava bem velho, né? Lendo muito, né? Mas sempre tinha pessoas que ele atendeu. Eu sempre fui lá, né? Conversei com ele e... olhando para os olhos dele, quando ele faleceu, ele tinha 5 anos de sacerdócio. E ele foi ordenado padre do cardeal von Galen, em Münster, né, que depois, no tempo dos nazistas, se tornou realmente um ambão contra os nazistas, uma autoridade. E quando eu olhei nos olhos dele, eu vi uma juventude impressionante. E hoje da manhã, quando eu levantei, eu pensei, puxa vida, eu tenho o cálice do Padre Hans. Ele me deu no dia da minha ordenação. Eu vou celebrar hoje com esse cálice. Eu vou contar uma história desse cálice, só brevemente. Porque a cúpula, né, a parte de cima desse cálice é feito de prata. E por dentro é ouro. E a família do Padre Hans escondeu a prata que o imperador Wilhelm, na Primeira Guerra Mundial, estava exigindo do povo alemão para comprar as armas. Ele precisava de dinheiro, então cada família precisava entregar, e eles esconderam esta prata. E quando ele era na hora de ser sacerdote, eles pegaram essa prata e colocaram numa, como se chama, um trabalho que faz esse trabalho de fundição, né, para trabalhar. Eles integraram a prata para fazer este cálice, para o filho poder celebrar a missa, né? É muito moderno, vocês vão ver. E até hoje, para mim, é uma, assim, do mistério da missa não muda nada, mas de celebrar com ele é como uma herança também desse testemunho desse padre, né, que influenciou tanto a minha vida. Foi ordenado padre, 97. Recebi a primeira paróquia, 5 anos, encantado, né? Como você falou muito bem, como padre novo, né? Eu gastei toda a minha energia, né? Pensei que eu vou salvar o mundo, né? Dessa pequena pátria, né? Dessa pequena cidade. Foi muito bonito, muito lindo, muita atividade, né? Muitas ideias, muitos projetos. Começou em 97 a minha ordenação, em 98 a fazenda na Alemanha.
numa lixeira, né? Numa grande, gigantesca lixeira, num prédio só destruído. E desde o começo eu tentei de levar os jovens da paróquia para lá, não? Os de 16, 17 anos depois da crisma. Fui lá e nós trabalhamos uma semana nas nossas férias. E eu voltei de novo assim, encantado. E sempre nós tinha contato. Escrevia as cartas com Nelson, né? Quando o Frei estava na Alemanha, nos encontramos, né? Sonhamos de uma fazenda na Alemanha que vai dar certo, não vai dar certo. E começou uma, assim, eu posso hoje considerar uma longa fase de inquietação. Dentro de mim, voltando da fazenda, eu fiquei muito inquieto. Paróquia, sucesso, as pessoas estavam mais apaixonadas por ele padre, né, que, né, assim, mas eu estava um pouco cego. E eu estava vivendo assim, sozinho. Me encontrei uma vez por semana com os padres do movimento. Foi bonito essa experiência, mas eu sentia que faltava algo. Não era radical como eu desejaria ou como eu sentia que Deus me chamasse, né? E depois eu comecei a criar uma amizade com um padre, um pastor luterano da mesma paróquia de Riedberg. Viveu mais radical com seus 4 filhos e sua esposa que eu. E nós fizemos muita coisa junto, né? Ele se apaixonou também pela fazenda, né? E ele um dia falou: Christian, nós precisamos fazer escolhas radicais. Porque nós só temos um pouco tempo da nossa vida. Nós não podemos gastar o tempo da nossa vida com coisas que não vale a pena de gastar. Nós somos responsáveis para o tempo da nossa vida. Nós não podemos chegar um dia dizendo: desculpe Deus, mas não entendi muito bem a sua proposta. Eu tentei viver um pouquinho, né, mas eu sentia que eu deveria mais, mas não deu tempo. Quem é responsável para a sua vida é você. Ele me acordou com a radicalidade dele. E lá começou uma caminhada, né? Depois a diocese me chamou num novo trabalho com migrantes que ninguém na diocese quis assumir. Foi muito bonito esse trabalho. Eu estava mais perto dos pobres, né, russos, que estavam chegando nessa época na Alemanha. Mais de 1 milhão de russos estavam voltando da Rússia com a descendência alemã. Um grande desafio. Num ano eu fiz 365 batismos de adultos. Preparei eles junto com a minha tradutora russa, né? E uma vez eu batizei uma família de 18 pessoas, 4 gerações. Eu sentia, né, uma sensação dos Atos de Apóstolos. Foi muito bonito, mas continuou a inquietação. Poxa vida, Deus é muito chato, né? Pode ser chato, né? Ele não deixa você inquieto. Eu tinha tudo, até um trabalho assim um pouco mais exigente. Fiz trabalho vocacional. E uma irmã franciscana de Sisen, a irmã Marilene me deu um último chute na bunda. E falou: Christian, agora você não pode continuar assim. Você vai se tornar um padre chato, que não é feliz. Que é um pouco feliz na paróquia, mas no fundo não está feliz, realizado. Vai fazer um retiro e depois conversa com o seu bispo. Não dá para aguentar você desse jeito.
porque um dia eu celebrei a missa bonita, cheia, lá em cima do altar, eu pensei, não, aqui não é meu lugar. Eu me assustei com o meu pensamento. Você precisa descer. Lá embaixo é teu lugar. Eu não entendi. Mas eu quis fazer o que ele falou. Então, e também o que ele falou através das pessoas que estavam ao meu lado. Eu procurei o bispo. Eu pedi ao seu bispo, eu tenho o desejo de voltar para a fazenda. Quem não sabia foi o Frei Nelson. Eu não falei nada para eles. Eu senti que eu precisava tomar uma decisão minha. Nelson sabe que eu gosto muito de liberdade. Eu quis dar tudo. Eu procurei o bispo. O bispo não era o Degenhardt que me ordenou, que entendeu muito em profundidade a fazenda, foi um novo bispo. Ele ficou sem jeito, mas percebeu que estava algo assim certo dentro da minha inquietação. E ele falou que tem uma vocação dentro da vocação. Quer dizer, você é padre, e você não duvide de ser padre, mas pode ser que, sendo padre, Deus chama você para algo mais. E começou uma caminhada junto com ele, E me considerou um padre beneditino que acompanhou o meu caminho. Eu procurei com o nosso bispo auxiliar, o Manfred Grote, com o meu responsável dos padres focolarinos. Em todos os encontros fui só luz. E isso foi para mim uma manifestação que Deus era atrás. Deus estava agindo. E depois eu fiz uma coisa bem doida. Eu peguei a minha mochila e começou a caminhar essa caminhada para Santiago de Compostela. Só na Alemanha. Eu só tinha 3 semanas. Eu sabia que eu não vou chegar em Santiago de Compostela, mas isso não importava. Mas dentro da caminhada, de repente, estava claro, Christian, deixa tudo, vende, dá o que você tem e volta para a fazenda. Eu nem continuo mais a caminhada. Eu liguei para minha irmã, vem me buscar, eu estou aqui eu estava no meio do mato, mas estava perto da casa dela, ela veio me buscar. E estava certo. Depois escrevi uma carta, um e-mail para o Frei, para Nelson, perguntando se eles me querem, Porque eu tomei uma decisão. Agora eu precisava saber se eles vão me aceitar, Porque eu sentia, contei, que a fazenda é um grande presente para a igreja. E eu quero servir a igreja. Eu sou apaixonado pela igreja. Mas eu também sou apaixonado pelos pobres. E eu quero viver no meio deles para servir melhor a igreja. Mas escondido, como eu posso fazer essa experiência de nada, Escrevi tudo, como é o meu jeito, Escrevi longas e-mails, E não recebi resposta. E quem sabe o Nelson é rapidíssimo de responder os e-mails, E não recebi resposta. 3, 4 dias, 5 dias, não veio resposta. Eles não me querem? Eu não aguentei mais, eu liguei. Vocês ainda estavam morando na Trindade, E
Nós voltamos de uma longa viagem na Amazonas, lá, não sei onde. Estava sem internet, mas lemos a sua... Eu vou te passar para o Frei. E depois o Frei falou para mim, vamos nos santificar juntos. Ele falou, nós vamos acolher com você com muita alegria, né? E vamos nos santificar juntos. Isso foi... eu não me lembro outra coisa, mas isso, o nosso tempo precisa de santos, né? E não só de ser um outro Jesus, né? Mas de ser realmente esta presença de Deus no meio dos nossos. E depois eu pensei, eu vou para o Brasil, voltar para a minha paixão, né? Porque eu amo esse país. E depois eles tomaram a decisão que eu vou para Berlim, para a fazenda lá. Eu estava tudo programado, Brasil, né? Foi antes do 7-1, né? Né? E eles falavam, não, Christian, nós precisamos de você em Gut Neuhof, na Alemanha. Você vai para... Não, eu vou para Berlim. Berlim? Mas foi bom. Eu agora fiquei 7 anos na Alemanha e foi um tempo onde eu preciso entregar a minha prepotência do padre, do pároco, que sabe de tudo, que pensa que de viver com Jesus no meio e de viver a minha opinião, né? Porque na paróquia é assim, né? O padre fala e todo mundo, sim, seu padre, né, seu padre. E foi um tempo muito difícil, muito difícil. Eu tinha uma colega responsável de 20 anos, 21 anos. Eu estudei, sou formado, filosofia, teologia. Como essa menina quer dizer uma coisa para mim? Então, foi uma escola muito, assim, muito sofrido. Eu não entendi. Ela batia comigo, eu com ela, né? Se juntava de novo, né? Se brigava de novo, né? E que Jesus no meio é uma outra coisa. Exige que eu sou nada. E de ser nada para um padre, eu sempre brinco com vocês dois, né? O padre na recuperação é muito pior que todos os outros, porque nós achamos que somos alguém, mas somos nada. E para mim foi muito bom esse tempo. Tinha de novo um formador ao meu lado, o André, que me ensinou, que me ajudou muito. Ele se recuperou 17 anos atrás, um consagrado hoje da obra. Depois foi transferido para a Bavária, né? E quando a nossa realidade do nosso regional estava para ser apaixonado por essa turma, né? Realmente nós fomos, começamos no Portugal, na Suíça, na Itália, né? Foi muito bacana. Em 2013, na festa de São Francisco, lá na Alemanha, quando celebramos 15 anos fazenda, eles, todos os nossos 4 fundadores estavam juntos, né? Olha, esse ano vai ser transferido ninguém de vocês, só o Christian. E eles falavam que eu deveria deixar a Alemanha
para ir para as Pedrinhas. Eu não quero fazer a minha vontade e quero obedecer. Logo eu falei sim. Eu dormi muito bem a primeira noite. Só as noites depois veio dor de barriga, né? Porque as Pedrinhas é uma realidade onde você só vai para morrer, né? Assim, ninguém quer assumir uma das casas mães, né? Mas hoje eu sou muito feliz, muito realizado. Eu sou até um pouco surpreendido sobre aquilo que Deus está agindo dentro de mim. Eu faço, ou eu consigo de entender sempre mais que Deus que leva para frente, né? Que Deus que se está usando o meu ser para se manifestar, né? Acho bom de parar, senão eu não vou parar, né? Muito obrigado.